noite. Com prazer temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falarmos de um tema tão pertinente na circunstância atual do Evangelho. Acerca da nossa condição moral, da nossa condição evolutiva, não julgueis para não ser desjulgados. E justamente porque afirmo e reafirmo quantas vezes necessárias forem a atualidade dessa temática. Porque a partir do momento em que desenvolvo reflexões pertinentes à minha capacidade de julgamento, desenvolverei reflexões pertinentes às minhas limitações, das quais sou imensamente possuidor. Por isso sempre será inevitavelmente atual. Porque a partir do momento que falo, percebo que uso meu aguilhão de justiça para perceber elementos externos, nada mais estarei do que constatar elementos que por vezes não consigo ainda constatar conscientemente, tão presentes, tão vivazes, e tão intensamente vivenciados cotidianamente na minha vida atual, na minha conjuntura atual, na minha existência encarnatória. E nós temos nas bem-aventuranças em Mateus 5,7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós trazemos estas reflexões, nós vamos nos vincular inevitavelmente a algumas abordagens aqui psicanalíticas, algumas abordagens que vão nos vincular a algumas questões de lógica necessárias à nossa reflexão, cada vez, sem dúvida alguma, mais racional, mas não por isso racionalizada. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Por vezes, nós tecemos considerações em nome do perdão, em nome da misericórdia, colocando alguns preços, colocando algumas exigências. Há um exemplo muito simplório. Pois bem, eu vou desculpar a ofensa de fulano se, nós colocamos sempre as condicionais, né? Se eu ajudarei, se ele se comprometer, e por vezes nós usamos estas formas inúmeras de pseudo-caridade, inclusive nas ações que nós desenvolvemos. Eu gostaria muito de ajudá-lo, mas ele não quer ser ajudado. É sinal que nós, de certa maneira, ainda esperamos algum retorno, esperamos ainda algumas demonstrações dos atos, das ações que nós fazemos, que nós executamos em função de outrem, sem perceber que em primeiro momento nós executamos em nosso próprio benefício. Porque quando eu dou um passo no caminho da caridade, seja ele qual for, dentro de casa é o primeiro espaço onde sou convidado a exercitar a caridade, não é fora, né? Então, quando dou o primeiro passo no exercício da caridade, eu estou dulcificando elementos do meu sentimento, da minha capacidade de sensibilidade, porque isso precisa de exercício. Como já diz o próprio Aristóteles na Ética Nicômaco, ninguém nasce com o hábito pronto. É preciso tempo e exercício para adquiri-lo. Lógico que nós, na compreensão que temos de uma dimensão evolutiva, vou concordar plenamente com Aristóteles. Mesmo aquele que numa atual condição se encontra numa moralidade elevada, é sinal nada mais do que um exercício feito na sua progressão moral evolutiva. Portanto, ele não nasceu com isso pronto. Foi uma aquisição e que precisou de tempo. E para que nós chegássemos onde estamos, com aquilo que somos, não tenhamos dúvida que nos foi necessário milhares de anos. Para que pudéssemos conseguir hoje perdoar, compreender, mas entendamos que a estrada é longa. Estamos na caminhada, isso é o mais interessante e o mais importante de tudo isso. Retomando o elemento que dissemos há pouco, sobre os pontos de cobrança que nem sempre nós percebemos nos nossos exercícios de caridade. Vamos a um exemplo muito simplório. Eu estou a atravessar a rua, de repente trombo de ombros aí com alguém, algumas coisas, alguns pertences dessa pessoa caem ao chão, eu pego lá a última caneta, entrego à pessoa, ela vira as costas sem falar um A sequer e se vai. Será que não vai bater nenhum incômodo no teu coração, não? Será que você não vai de repente pensar, nossa, mas que mal educado, nem para agradecer?
Ou quando muito, eu não consigo conter isso em mim e sai numa verbalização muito simplória de nada, viu? Ou ainda, é muito possível que eu ainda diga, não se preocupe, quando for preciso pode contar comigo, tá? Tudo bem. Usando nossos sarcasmos, de ironias. Agora veja bem, eu esperei que a pessoa me agradecesse. O ato dela não me agradecer me incomodou. Ah, mas Sandro, poxa, isso é uma questão de educação, de polidez. É verdade. Mas cobrar do outro a polidez que porventura talvez ele não tenha, é falta de compreensão na minha condição evolutiva. Quando a criança desenvolve certos comportamentos como birra ou coisas do tipo própria da faixa etária, nós não nos irritamos sobremaneira, salvo numa condição de anomalia, com certeza. Nós não nos irritamos sobremaneira porque nós compreendemos que aquilo é próprio daquela faixa etária. Agora vamos nos colocar numa imaginação bem simbólica, Jesus frente aos seus discípulos. Imagine quantas coisas ele não convivia de intolerância, de má compreensão, de fragilidade humana. Em nenhum momento do Evangelho nós encontraremos Jesus usando tons de condenação, personalizados. Ele fala culturalmente da raça, ele fala do grupo, chama grupos de fariseus, os fariseus, por exemplo, como sepulcros caiados. Ele fala de corporações, de grupos, de coletividade. Raça ingrata. Ele nunca fala fulano, você. Ele nunca se refere diretamente à personalização, ao indivíduo. E repito o que disse. Imaginemos-nos então, próximos ali, tendo a possibilidade de constatar os elementos do qual o divino Messias tinha compreensão em profundidade por saber da nossa infância espiritual. Não se irritar de repente com Simão Pedro, que para ele era resolver tudo nas questões imediatistas. Um Judas que desejava, com a mais boa vontade, expandir a proposta do reino de Deus e contribuir com a aceleração desse processo. E tantas outras circunstâncias que somos nós hoje possuidores. E é por isso que, antes do exercício fundamental da misericórdia e da brandura, é fundamental que tenhamos vivenciado no próprio coração a passividade. A misericórdia verdadeira que nos conclama a educação do nosso próprio sentimento. O ódio e o rancor promovem uniões pela via do desequilíbrio. É verdade. Sabemos que o amor, ele vincula aqueles seres amados, mas numa vinculação muito fácil. Essa não tem muito, nem tem muito dispêndio de energia, porque é fácil amar a quem nós amamos, a quem dos quais somos também amados, como o Evangelho já enuncia. Mas difícil é desenvolver afeto, respeito e consideração por circunstâncias que nos são contrárias. E é por isso que o ódio e o rancor promovem uniões, no entanto, pela via do desequilíbrio. Aquele que odeia traz presente à mente a pessoa odiada, praticamente, eu posso até dizer, cotidianamente. E talvez a pessoa odiada nem lembre dele, cara, nem faça menção da imagem dessa pessoa. Mas o que odeia, sim. E é por isso que o ódio é uma forma muito ineficaz de destruir a outra pessoa, mesmo que seja imageticamente, porque eu quero destruí-la com um veneno. No entanto, sou eu quem tomo. Eu estou agregando em mim elementos deletérios. Portanto, o ódio é o amor adoecido. Essa é uma afirmação do próprio Padre Fábio de Mello. Acho ela bastante interessante. Quando o amor entra num elemento de perversão, de anomalia, ele adoece. E muitos diriam que o contrário do amor é o ódio. Eu não concordaria com isso. Porque aquele que odeia, na verdade, ele ama, numa condição de fato adoecida. Pois somente me incomoda algo que alguém faça, desde que esse alguém signifique algo para mim. Porque aquilo que alguém, uma palavra, uma expressão que alguém vai deferir contra a minha pessoa, se essa pessoa nada significa para mim, simplesmente darei de ombros. Não estou nem um pouco preocupado com a opinião dessa pessoa. Mas se essa outra pessoa significa algo para mim, se tenho afeto, respeito, consideração à pessoa dela, essa palavra, essa ação tem maior poder abrasivo no meu coração.
Mas um poder abrasivo numa dimensão, claro, pérfida, negativa, doentia, que vai doer. Eu diria que o contrário do amor, portanto, é exatamente a indiferença. Isso sim, porque o amor é o elemento da significância. O ódio, da mesma forma. Por isso, a circunstância do indivíduo que tem um ego ferido por alguém que lhe significava bastante. Mas aquilo que é indiferença é justamente a inexistência de qualquer sentimento de afeto. É a destituição da possibilidade de realização, portanto, do amor. Boa parte desses elementos que nos incomodam profundamente nos outros, no meu irmão, eles são vivenciados cotidianamente por mim, como já o dissemos. No entanto, não foram superados, ou por muitas, e talvez a maioria das vezes, eles são inadmitidos por nós, porque não vieram ainda à tona a nossa capacidade de compreensão sobre nós mesmos. Como já diria Jung, estão ainda nos territórios de sombras do meu coração. Ou, como diria Freud, estão nos elementos do nosso inconsciente. O próprio Freud já diz isso em suas teorias. Quando algo me incomoda de uma forma passional, me incomoda intensamente naquilo que o outro realiza, é um grande e um imenso possível sinal de evidência de que eu seja também possuidor daquele elemento. Porque é como se o outro estivesse a teatralizar um defeito que é inadmitido por mim e em mim, né? Eu não admito. Quando eu vejo isso externalizado, aquilo me incomoda. Chega a fazer com que a minha jugular ela vá aumentar a sua capacidade de profusão sanguínea naquele momento. E o indivíduo vê o seu rosto enrubescer, de raiva e de irritação. Portanto, é um indício. Todo sentimento que uma atividade que o outro realiza, que desencadeia em mim um sentimento tão intenso de raiva, de passionalidade, vale a pena olharmos dentro do nosso próprio coração. Pois é uma imensa chance de que eu seja exatamente possuidor daquela circunstância. Aquela criança que eu disse no exemplo, que não me incomoda na sua ação hoje, porque eu compreendo, é porque aquilo que meu irmão desenvolve hoje, que me incomoda tanto, eu não compreendo, mas também sou possuidor daquele elemento. Eu não consigo compreender no outro exatamente porque eu não consegui realizar essa compreensão em mim mesmo. Por isso é que quando nós julgamos automaticamente, inevitavelmente, nós estamos nos julgando. Porque estamos nos colocando no mesmo patamar do outro. E assim, no Evangelho nós temos a sábia exortação. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Porque é fácil perceber esses elementos no outro, mas em mim é difícil. Justamente por estarem possivelmente nos territórios sombrios ainda do meu coração, que carecem de iluminação. Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver. A viga por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Está na obra, esta psicografia Viver, está na obra Respostas da Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão espiritual André Luiz. André Luiz aponta exatamente o elemento já presente desde meados do século passado, que Freud já sinaliza, que quando aquilo me incomoda externamente, é grande indício que sou possuidor dentro de mim. E é por isso que o cisco que vejo, ele nada mais é do que indício da viga que carrego em mim. Não é tão simples ouvir isso, porque incomoda, não é mesmo? Porque nós vamos perceber como nós temos a facilidade de emitir, de desenvolver julgamentos. Porque vamos perceber em nós todos esses elementos também. Na abertura, nós tivemos por leitura essa belíssima passagem, uma das mais, eu considero uma das mais belas do Evangelho, em que Jesus se depara com uma mulher que estava num processo de julgamento civil
previsto no Código Civil daquele contexto histórico e cultural, em que ela seria apedrejada. Vamos usar um nome, um eufemismo que era tão bem utilizado na época, né? Ela seria não apedrejada, seria lapidada. É uma forma de quitar os seus débitos com a sociedade e poder caminhar tranquilamente para os braços de Deus. Uma forma caridosa, né? Muito amorosa, que era utilizada naquele contexto de ajudar, educar a sociedade e eliminar as culpas daqueles que eram os grandes, que cometiam aí os grandes delitos, né, sociais. Eu trago essa passagem exatamente por quê? Porque ela nos relata alguns elementos belíssimos quando Jesus disse à mulher: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. No entanto, o Evangelho nos traz alguns elementos, mas nós temos a possibilidade de encontrarmos outros mais presentes na obra Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Nesta obra, nós vamos encontrar um capítulo muito específico que tem por título Pecado e Punição, em que Humberto de Campos nos traz alguns relatos do diálogo de Jesus com essa mulher, sim, sem dúvida, mas também do diálogo dele com seus discípulos. Tá, então vamos imaginar um pouco mais esse contexto. Jesus, ele apresentava mensagens que eram pura contravenção. Nós temos um Código Civil, que você vai encontrar no Levítico, inclusive toda a codificação daquele contexto social, severa. Codificações severas, prescrições de ações, que inclusive no comportamento cotidiano iam para além das codificações religiosas. Então, voltemos ao que dizer. Naquele contexto, Jesus então apresentava mensagens que estavam completamente destoantes, eram destoantes com os princípios morais pregados pela tradição do povo hebreu. Jesus, ele apresentava uma mensagem que na cultura greco-romana era a mensagem do fraco. Porque quem perdoa, quem se submete, quem aceita, era o escravo. E na cultura greco-romana, que é uma cultura, portanto, de dominação, uma cultura com força imperiosa, o que era valor e o que era virtude era força, era determinação, era imposição dos valores e da justiça. Por isso é que nós precisamos retomar esse momento histórico para compreender isso melhor. Agora veja bem, os discípulos acompanhavam Jesus. Todos eram portadores da educação cultural do povo hebreu, com a severidade da lei. E Jesus começa a ter por amizade prostitutas. Ele começa a se aproximar daqueles que eram os mais chucros, distanciando-se por vezes daqueles que eram os representantes legais da cultura hebraica. E aí os discípulos começam a ficar também, imaginemos aqui, com dificuldades, né? Pô, Jesus, a gente quer te seguir, mas está difícil. Você está aí próximo de quem? Olha aí, é prostituta, é pecadora. Você está próximo aí daqueles que deveriam ser condenados, aí fica difícil defender sua causa, Jesus. Né? A gente pode imaginar as dificuldades. E foi justamente isto que nós temos aqui, nós temos por relato de Humberto de Campos. Eu vou ler uma pequena parte que nos traz com maior clareza esses elementos. Primeiro ponto, nós imaginemos aqui a situação. Jesus está passando uma localidade e ele é colocado numa prova bastante contundente. Rabone, né? Rabi, diz-nos aí, esta mulher adúltera pecou contra a lei. A lei diz que devemos apedrejá-la. E aí, o que você nos diz? Imaginemos a situação. Se Jesus dissesse, então, cumpram a lei. Eles gostariam de ouvir tal fato, né, tal julgamento, mesmo porque aquilo colocaria Jesus de acordo com a tradição hebraica. Não, ótimo, ele está conosco, então está tudo certo. Se ele dissesse o contrário, não, vocês não podem apedrejá-la. Ah, então agora temos provas explícitas da contravenção desse suposto rabi contra o Código Civil do povo hebreu. Então ele poderia facilmente ser julgado e talvez ali mesmo apedrejado junto com a mulher. Então, nós temos no relato bíblico, evangélico, que ele se agacha e começa a escrever na areia. Alguns perguntam, mas o que ele escrevia na areia? Eu adoro responder, não sei.
Mas eu gosto de imaginar que ele escrevia com calma, raiva, arrogância, discórdia, inveja. Por que isso? Ganhando tempo, para que a turba acalmasse os seus ânimos. E assim, quando ele se levanta, ele profere a célebre frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No magnetismo do divino Messias, todos foram sublimarmente envolvidos naquele magnetismo, convidados a repercutir no âmago da própria alma os elementos dos quais eram possuidores. E nenhum deles se viu na condição moral de condená-la. E eles vão saindo um a um. Aí vem a parte que mais adoro imaginar nessa passagem. Quando ele chega para ela e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Gente, se fosse você ia morrer naquela hora, imagina só. Já tinha tomado alguns safanões. E você olha para um lado, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém. Eu gosto de imaginar o alívio daquela mulher. Quando ela olha para ele e fala: Senhor, eles se foram. Ela percebe, não vai ser hoje, né? Dessa eu escapei. E é isso que ele profere a ela. Que ele diz a ela: portanto, então nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Beleza. Agora pensemos. O que aquela mulher esperava naquele exato momento? Naquele exato momento que ela esperava era a condenação certa. Ela tinha certeza disso. A única coisa, eu não duvido disso, que aquela mulher não esperava era respeito. A única coisa que ela não esperava era consideração. E sentir uma vibração de amor profunda por ela, na dignidade humana da qual ela era e é pertencente. E é nesse ponto, então, que nós temos o relato de Humberto de Campos. E aqui leio: a infeliz criatura, portanto, quando vai conversar com Jesus: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam, num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, aos poucos os discípulos se encontravam junto do Senhor, não conseguiam ocultar a estranheza frente àquele ato. E aí nós temos, então, nesse ínterim, João se aproximou e interrogou Jesus: mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Aquilo que dizia há pouco, com as minhas expressões, né? Pô, Senhor, aí fica difícil estar do seu lado. Porque tudo diz que ela deve ser condenada e você não condena. E Jesus fixou o discípulo no olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Teria sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades, das tentações que a fizeram sucumbir ao meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes. Mas João, ainda não satisfeito, ele continua a redarguir o divino Messias. Mas, entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga: ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar, um sorriso, portanto, daquele que compreende a infância espiritual e, ao mesmo tempo, por compreensão, respeita o tempo de cada um. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. E ainda assim, não lhes vi nenhum dos acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento.
A gente percebe nesse diálogo que ele continua com toda certeza com elaborações magistrais de Humberto de Campos, com a sua habilidade de escrita incrível, que eu pessoalmente gosto muito. A gente percebe aqui que Jesus, ele demonstra pontos de fragilidade, de dor, dos quais nós não somos conhecedores. Circunstâncias destas que muitos dos indivíduos atravessam e que, se talvez eu fosse atravessar, eu sucumbiria muito antes do que essa pessoa no delito que talvez ela tenha cometido. É por isso que nós não temos capacidade de julgamento por não entendermos em profundidade os níveis de dor que cada indivíduo carrega no núcleo do seu ser. E aí nós temos uma outra passagem para finalizarmos. O perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Veja bem, aquilo que se vincula ao perdão precisa da minha vigilância. Mas o que é perdão, afinal de contas? Perdão é esquecer completamente o que o outro tenha feito por mim. Com todo respeito, mas se alguém esquecer completamente, a pessoa está com algum problema neurológico. Né? Então, se você se lembra de alguma ofensa que alguém cometeu contra você, que bom. É o sinal mais evidente que você está em sua sã consciência. É uma condição de normalidade. Mas o perdão é um dispêndio de energia que me coloca numa posição diferente de execução da dor no núcleo do meu próprio coração. E se me permitem um exemplo muito simplório, numa possibilidade qualquer, imaginemos uma situação, um casal tem uma discussão no início da manhã, e nessa discussão, ambos vão para o trabalho, e o esposo, vou usar ele como exemplo aqui, está muito incomodado com algo que sua companheira lhe disse. Nesse incômodo, ao longo do dia, ele vai tendo relações outras com os colegas de trabalho, e as coisas vão simplesmente se amenizando. Ele já ri, chega o horário do almoço, nem lembra mais do que aconteceu pela manhã, mas vai chegando o horário de retornar à casa. Aí ele se lembra de tudo que foi feito e, melhor, ele exercita uma capacidade de relembrar em minúcias o ato que foi cometido contra ele, porque o ego conclama isso com toda a justiça, para relembrar tudo e sentir com bastante eficiência todo o sentimento novamente de rancor, só para poder chegar em casa com um semblante todo taciturno, testa bastante franzida, fazer cara de mal e esperar da outra parte o perdão que lhe compete, né? O perdão do qual ele é merecedor. São circunstâncias que todos nós vivenciamos. Por vezes, a ofensa cometida contra mim, ela retornará à minha consciência, com toda certeza. E ainda bem que ela retorna, porque é só no trabalho constante de dispêndio de energia positiva, iluminando essas sombras do meu coração, é que tenho capacidade de permitir que aquela ofensa não tenha mais a eficácia do poder que ela teve ontem. E com o tempo ela vai amenizando. Isso é exercício, precisa, portanto, sim, de extrema vigilância. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Esquecimento aqui, obviamente, não é cognitivo, repito, mas é permitir que a dor não tenha a mesma eficácia que teve outrora. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração. Esta citação, retirada também da obra de Humberto de Campos, através de Chico, Boa Nova, no capítulo aí, O Perdão. E é dessa forma que nós chegamos a essa conclusão: não julgueis, a fim de não serdes julgados, pois é nesta circunstância do meu julgamento que eu estou a esquivar-se da minha própria capacidade de autoencontro, pois naqueles elementos que julgo, sejam eles quais forem, são nada mais, nada menos do que indícios dos elementos que trago no meu coração e que carecem de iluminação. E termino com uma frase belíssima, através da psicografia de Chico: o único mal que devemos temer é aquele que ainda trazemos no nosso coração. E que Deus nos ilumine,
nos dê sempre esta força positiva e proativa para nos reconhecermos naquilo que somos e naquilo que temos, porque é unicamente desta forma que nós poderemos progredir de uma forma mais leve, mais suave e mais agradável a nossa condição nessa jornada evolutiva. Obrigado, pessoal. Boa noite. Agradecemos ao Sandro, belíssima palestra. Gostei, inclusive, quando ele falou da testa franzida. Acho que não tem nenhum homem aqui com isso, né? Eu sabia que não tinha. Meus irmãos, quem é a primeira vez que está na casa, pode levantar o braço. Ok. É só para vocês saberem que a gente faz passe coletivo agora, tá? Nós vamos cantar 2 músicas para harmonizar os nossos médios. Queridos médios, podem vir para a sala de passe. Depois das 2 músicas, a gente faz o passe coletivo em volta de vocês, tá?